A paz do Senhor, eu queria falar um pouquinho sobre a lição de número 6, né? Que a gente teve uma lição muito corrida por causa do Dia das Mães. Lição de número 3, de número 6, fala o bom pastor e suas ovelhas, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido, né? Então, a gente tem aqui um texto muito conhecido, um texto que fala, né, do bom pastor, né? Jesus como bom pastor. E nós, como ovelhas do seu rebanho. Então, nós somos ovelhas do rebanho dele, né? Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Esse microfone não está muito bom, por isso que eu estou segurando aqui, né? Lembrando que João 10 é aquele texto, né, que fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, que é muito comum, né, muito comumente atribuído ao diabo, né? Dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir, sendo que não tem nenhuma menção ao diabo nesse texto, nenhuma. Pelo contrário, está escrito: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida com abundância. E aí alguém vai dizer: mas irmão Maico, o ladrão é o diabo. Eu digo: não, o ladrão não é o diabo. Porque quando a gente vê o contexto de João 9 e João 10, a gente vê que Jesus está falando com os fariseus. Jesus está chamando os fariseus de ladrões. Então, o ladrão não é o diabo. O ladrão são os próprios fariseus. Porque lá no capítulo 9, né, quando ele cura lá o jovem, que ele manda ele ao tanque de Siloé, de enviado, né, para lavar os olhos, que ele cuspiu no barro e passou nos olhos, os fariseus, em vez de se alegrarem porque o jovem que era cego e agora enxerga, né, eles ficam com raiva porque Jesus curou no território deles. E isso é inadmissível, alguém entrar no território deles e curar uma ovelha deles. Se a ovelha é deles e eles não têm poder para curar, então a ovelha não deve ser curada por outra pessoa, porque senão essa outra pessoa se torna uma ameaça. Porque as outras ovelhas vão ver que aquele pastor ele tem poder para curar, para fazer diferença, né? E vão segui-lo. Então, os fariseus não poderiam admitir que alguém entrasse no aprisco deles e começasse a curar as suas ovelhas. Isso era inadmissível. Que é diferente da postura de Jesus, né? Quando os apóstolos chegam e falam: Senhor, há outros que estão batizando, estão pregando, estão curando. Quer que nós mandemos eles pararem? E aí Jesus fala assim: não, de maneira nenhuma. Quem não é contra nós é por nós. Então Jesus deixa claro que o importante é o evangelho e o rebanho, não é o pastor. O pastor não é importante. É importante, mas não nesses termos. Porque o pastor só vive por causa do rebanho. Sem o rebanho não existe pastor. O pastor não é o personagem principal e as ovelhas são elementos que devem servir ao pastor. Não, a ovelha é o personagem principal e o pastor é o elemento que deve servir às ovelhas. Então, esse texto não fala do diabo, ele fala dos falsos pastores, aqueles que se apresentam diante da igreja como pastores, mas na verdade não são pastores, são ladrões e salteadores que se apresentam diante do rebanho. Ele fala no texto, né, que aquele que entra pela porta das ovelhas é o pastor, mas aquele que pula por outra parte é ladrão e salteador. Quem é a porta das ovelhas? A porta das ovelhas é o próprio Jesus. Então, Jesus é a porta. Aquele que entra pela porta é pastor. Aquele que pula por outra parte não é pastor, é ladrão. Ele não está entrando pela porta, então ele está mal intencionado. Ele está pulando o muro, ele está entrando por outra parte, então tem alguma coisa errada. O pastor é aquele que é vocacionado por Deus e entra no aprisco por Jesus para cuidar das ovelhas. Mas aquele que entra no aprisco sem ser por Jesus, entra por um parente. Ah, eu sou.
filho do fulano de tal. Ah, então entra por aqui. Ah, eu sou sobrinho, eu sou neto, eu sou genro do fulano de tal. Não, então entra por aqui. Não, tá errado. O pastor, mesmo que seja o pastor presidente, ele não pode colocar ninguém como pastor se Jesus não colocar. Porque Jesus é a porta. Quem Deus escolheu para o chamado pastoral é pastor. Quem Deus não escolheu para o chamado pastoral é ladrão. E veio para roubar o dinheiro da igreja, matar aqueles que são fracos na fé e destruir com a obra de Deus. Então é isso que ele está falando. Ah, fulano não tem chamado pastoral, mas o pai dele tem. O pai dele é uma bênção, um pastor nosso, conhecido. Então vamos colocar ele como pastor. Ainda que ele não tenha chamado, mas Deus vai desenvolver ele. Não vai. Chamado é vocação. A vocação, ela antecede o chamado. Primeiro é a vocação, depois é o chamado. Deus, ele vocaciona. Depois o homem vai lá e confirma aquilo que Deus já realizou antes. Nenhum homem pode consagrar, impor a mão sobre alguém, se Deus antes não chamar e não vocacionar. Aquele que entra pela porta é pastor. Aquele que entra por outro lugar, porque é filho, porque é amigo, porque é genro, esse aí não é pastor. Esse aí, e quem diz é o texto, não sou eu, é um ladrão que está entrando no aprisco para comer a gordura da ovelha, para levar a lã da ovelha, para comer a carne da ovelha e abandonar a ovelha ao próprio relento. Infelizmente, essa é a realidade. E é isso que Jesus está falando para os fariseus. Ele fala: vocês não são pastores, vocês são ladrões, né? Então, ele está falando sobre isso, né? Sobre a porta e sobre os pastores. E sobre o rebanho, né? A porta das ovelhas é Jesus. Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Ele diz: eu sou o bom pastor. Então, e detalhe, né? Se existe um bom pastor, também existe um mau pastor. E a gente volta para o início, né? O texto não fala sobre um diabo, né? Se opondo contra as ovelhas. Não, ele mostra as ovelhas no aprisco e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ou o mau pastor que quando vê vir o lobo foge, porque não é pastor. As ovelhas não são dele, ele não se preocupa com as ovelhas e tudo que ele faz é pelo salário, né? Pela diária do cuidado das ovelhas. Então, cuidar de ovelha é um trabalho, é uma profissão e tem salário. Então, pessoas que não são vocacionadas, não são chamadas nem preparadas para essa função, elas também podem desejar ter esse dinheiro, esse recurso, esse salário por uma função que não seria delas. Então, essas pessoas são chamadas de mercenários. O pastor das ovelhas ama as ovelhas e dá vida pelas ovelhas. Agora, o mercenário não. Ele trabalha pelo dinheiro que a obra rende. Então, a obra rende dinheiro, nós sabemos disso. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, alguns de olho no salário se apresentam como pastores para cuidar das ovelhas em troca do salário. Enquanto que o verdadeiro pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Bom, aqui está falando na lição 2 sobre o aprisco das ovelhas, né? O que é aprisco? Aprisco é um lugar geralmente construído, né? Ou natural, mas geralmente construído, em que são colocadas pedras para circundar uma determinada área e assim as ovelhas possam ficar seguras dentro daquele espaço que de um lado tem a entrada, que é chamada de porta, e do outro lado tem uma parede de pedra ou de terra, que vai gerar calor e proteção para as ovelhas. Então esse lugar, que é o aprisco das ovelhas,
é o lugar de proteção, o lugar de abrigo, o lugar de conforto, o lugar que as ovelhas vão ficar seguras. Porque de um lado tem a proteção e do outro tem a porta. E o pastor senta na porta, porque se vier o lobo, o pastor tem como ver e impedir que o lobo venha e arrebate as ovelhas, impedir que o ladrão venha e rouba as ovelhas. Então é muito importante para a ovelha ter um bom aprisco e ter um pastor que se sente na porta para lhe proteger. Então nós, como ovelhas, temos que ter sim pastores, bons pastores, manter esses pastores, cuidar desses pastores, orar por esses pastores, zelar por esses pastores, porque eles zelam também pela nossa alma. Então não é uma palavra contra os pastores, de maneira nenhuma. Os pastores que exercem o pastorado e exercem bem o pastorado são dignos de dupla honra. Nós devemos honrá-los. E agora o mercenário que se apresenta como pastor, que se diz pastor, mas não é pastor, só tem o título, a função, a credencial, mas não tem o chamado de pastor, esse não merece a nossa consideração, porque nós temos um compromisso com a palavra, e a palavra ela está na boca do verdadeiro pastor, não do falso pastor. Por isso que ele fala aqui, ó, a distinção entre o bom pastor e o mercenário, tópico 3. O bom pastor, o versículo menciona que Jesus é o bom pastor, ou seja, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O objetivo último do pastor é cuidar das ovelhas pelo amor que ele tem pelas ovelhas. Deus entregou, que é o dono da terra, né, o dono do rebanho, entregou as ovelhas na mão do pastor para que ele cuidasse e zelasse das ovelhas. O pastor não tem interesse na carne, na lã das ovelhas, da gordura das ovelhas. Não, ele tem interesse nas ovelhas e no cuidado das ovelhas, porque as ovelhas foram entregues na mão dele para ele cuidar, não para ele extorquir, nem para ele se aproveitar delas. Agora tem o outro personagem que é o mercenário. O mercenário, ele se assenta no lugar do pastor, mas ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado com o salário de pastor. Ele vê o pastor no ofício de pastor e ele quer a posição do pastor. Ele vê o salário do pastor e ele quer o salário do pastor. Ele vê a honra do pastor e ele quer a honra do pastor. Ele quer a posição do pastor. Ele quer o destaque do pastor, a obediência do pastor, o respeito do pastor. Só que ele não é chamado. Ele é mercenário. Ele quer o que o pastor tem, mas ele não quer o que o pastor tem que fazer, o que ele tem que se responsabilizar, o que ele tem que abrir mão, o que ele tem que ceder, o que ele tem que abdicar. Isso ele não quer. Ele quer a vantagem de ser pastor, o benefício de ser pastor, a honra de ser pastor, mas ele não quer o compromisso do pastor, a responsabilidade do pastor, os problemas do pastor. Isso ele não quer. Então esse mercenário, ele quer o melhor. Ele quer a gordura, ele quer a lã, ele quer a carne, mas ele não quer brigar com o lobo. Quando ele vê o lobo, ele foge, porque ele não é pastor, ele é mercenário. O bom pastor, se for preciso, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não, ele foge, porque as ovelhas não são dele e ele não é pastor. Ele só está lá pelo dinheiro. Então aqui a própria lição diz, né, que o mercenário ele demonstra o caráter do falso líder religioso. E de novo, o que, que o falso líder religioso faz? Mata o rebanho, rouba a igreja e destrói a obra. É isso que o falso líder religioso faz. É por isso que tem tanto escândalo na internet, tanto escândalo na televisão, escândalos sexuais, crimes de colarinho branco, fraudes, assassinatos, coisas absurdas que são praticadas por pastores. Aí alguém pergunta, irmão Maico, como pode ser pastor e estar envolvido num crime sexual?
Como pode ser pastor e estar envolvido em adultério? Como pode ser pastor e estar envolvido em roubo, em corrupção, em ligação ilícita com políticos ou com polícia ou com milícia? Como é que pode, irmão Michael? Eu respondo claramente. É porque não é pastor, é mercenário. Mas, irmão Michael, ele tem credencial da convenção. Mercenário também tem. Pastor tem credencial? Mercenário também tem. Pastor tem broche? Mercenário também tem. Pastor tem carteirinha? Mercenário também tem. A diferença é, o pastor é chamado por Deus e o mercenário é chamado pelo homem. Então Deus pode chamar um varão, fazer ele ser apresentado na convenção e virar um pastor convencional e ele vai ser bênção para o rebanho e para a obra de Deus. Mas, da mesma forma, um diretor da convenção pode chamar um homem que não tem chamado pastoral, dar para ele uma credencial, dar para ele o título de pastor, colocar ele à frente de um rebanho e ele vai matar, roubar e destruir o rebanho. Infelizmente, essa realidade, e ela não é nova, essa realidade ela existe desde a época dos apóstolos. Apocalipse vai dizer da chamada doutrina dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Seguidores de Nicolau. E quem é Nicolau? Um dos primeiros líderes da igreja, um dos 7 diáconos lá de Atos capítulo 6. Então, a gente vê que mesmo no meio da igreja, no início da igreja, nós temos pessoas que Paulo, inclusive, chega a dizer que ele os entrega a Satanás, porque neles não há verdade. Então, existiam falsos pastores na época dos apóstolos, existem falsos pastores na nossa época e se levantarão falsos pastores ainda nos próximos anos, né? Então, ele termina aqui, né, com lobos vorazes versus o bom pastor. O lobo se aproxima do rebanho para fazer mal, e aí que a gente vê a diferença, né? O pastor, ele dá a vida pela ovelha, ele assume a responsabilidade. E o mercenário foge, porque ele não é pastor e as ovelhas não são dele, a preocupação dele é só o dinheiro, não é a ovelha. Conclusão, o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e reconhecem, seguindo-o. Então, o verdadeiro pastor, ele é seguido. O verdadeiro pastor, ele é um líder. O verdadeiro pastor, ele é respeitado pela igreja. O verdadeiro pastor tem a admiração das suas ovelhas, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Agora, tem alguns por aí que tentam entrar na justiça porque a igreja não aceita eles como pastores. A igreja diz que eles não são pastores, que eles não são reconhecidos como pastores. A igreja não respeita como pastores, mas eles dizem: eu sou filho do grande pastor fulano de tal. Então isso faz com que eles sejam não reconhecidos, eles forçam essa situação e acabam gerando uma série de problemas, inclusive problemas de ordem judicial. Então, isso é ruim, isso é problemático, isso é traumático. Essas pessoas não são seguidas, elas não são honradas, elas não são reconhecidas. As ovelhas ouvem a sua voz, mas não o seguem. Então, nos empenhemos na obra, sejamos obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, que têm compromisso com a obra e com as ovelhas. Não devemos entrar na obra pelo que a obra rende, devemos entrar na obra pelo que a obra é. Então devemos ter amor pelas ovelhas, cuidado das ovelhas e nos comportar como o bom pastor e não como o mercenário.